Fala galerinha do YouTube, estamos aqui para fazer um react a um vídeo aqui desse Frei Thiago de São José. Esse cara aqui que tem uma porrada de seguidor, defensor dele. E ele tem umas ideias bem controversas. Eu não vou falar muito da trajetória dele aqui não, mesmo porque eu também não tenho um conhecimento muito aprofundado disso. Nós não estamos aqui para julgar isso. Estamos aqui para julgar essa fala dele, correto? Então vamos ver aqui o que ele diz, sobre o que se trata. Católica. Se uma pessoa se diz católica, Ela crê na Igreja Católica, ela crê na Igreja Católica, ela tem que optar. então ela tem que optar. Ou ela vai seguir São Pio X, ou ela segue Francisco. São Pio X e Francisco, dois papas. Então vamos ver aqui, pessoal, quem foi Pio X, né? Pio X ou São Pio X, nascido Giuseppe Melchior Sarto, foi o 257º Papa. Seu pontificado decorreu de 4 de agosto de 1903 até a data de sua morte, né, em 1914, mesmo ano aí da Primeira Guerra Mundial. Ficou conhecido como Papa da Eucaristia e foi o primeiro Papa a ser canonizado desde Pio V, né? É um Papa que vai representar o pensamento da época dele, certo, pessoal? Comecinho aqui do século XX, tá bom? Agora Papa Francisco. Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, é o 266º Papa da Igreja Católica e o atual chefe de Estado da Cidade-Estado do Vaticano, sucedendo o Papa Bento XVI, que abdicou ao papado em 28 de fevereiro de 2013. É o nosso atual Papa. Muita gente tem sido contra a direção dele, a administração dele sobre a Igreja Católica por causa de alguns posicionamentos que ele anda tendo, né? Que tipo de posicionamento? Eu elenquei aqui alguns para a gente debater. Esse aqui da CNN, né? Aqui de janeiro de 2023. Papa Francisco diz que a homossexualidade é pecado, ou seja, ele ainda mantém aquela posição conservadora tradicional, mas não deveria ser crime, ou seja, aqui ele já tem uma visão mais acolhedora, uma visão mais integradora, né? Um outro posicionamento. Francisco, paremos para levantar aqueles que caem na escravidão das drogas, mais uma perspectiva de acolhimento, né? Diferente de muito daquela perspectiva de julgamento, né? De ostracismo que muitos religiosos tendem a elencar quando o assunto é drogas, né? Mas aqui ele também tem uma visão mais conservadora, vejam, né? Aqui na G1, Papa Francisco diz ser contra a legalização de qualquer tipo de droga, certo? E aqui mais uma visão que eu achei interessante a gente debater, essa manchete aqui do UOL, né? De fevereiro de 2023. Em discurso, Papa Francisco diz que bruxaria é como o uso de drogas, mas aqui ele não se refere à bruxaria étnica, à bruxaria, entre aspas, pagã, né, que muitas vezes foi perseguida pela Igreja Católica durante a Inquisição, né? A Igreja Católica tem um histórico de adaptação. Ela vai se adaptar à queda do Império Romano, né? O início dos governos dos invasores germânicos, né? Vão se estabelecer ali, vão criar uma estrutura feudal e vão adotar o cristianismo como uma prática religiosa, uma prática organizacional até, né? Tanto é que o discurso religioso ele vai sustentar o feudalismo das três classes, né? Os nobres que guerreiam, o clero que ora e o campesinato, né? Os servos que trabalham, né? Então, assim, a Igreja Católica ela vai ter essa visão de organizar a sociedade através do latim, das cerimônias, da tradição, da doutrina, né? Essa defesa dessa doutrina, inclusive, que vai levar a alguns extremismos, como a Inquisição. Beleza? Aqui a bruxaria, ele se refere à bruxaria não no sentido do paganismo, né? Mas no sentido do quê? No sentido de muitas vezes as pessoas recorrem à bruxaria. Qual que é a visão do argumento dele? Que as pessoas recorrem à bruxaria movidas por sentimentos como medo, vingança e raiva. São sentimentos universais, né, danosos à existência humana. Então, assim, ele não vai
perspectiva étnica, paganismo, ou assim, não siga pela bruxaria. Bruxaria não é cristã, não é católica, né? Não está dentro da nossa doutrina. Não, mas sim por uma questão de uma visão universal, uma visão humanista, né? Até então, existe toda essa abordagem. Só que tem pessoas que usam a religião não para ter uma conexão espiritual. Usam a religião para poder justificar seus preconceitos, né? Seus traumas sociais, seus dogmas sociais, sua agressividade, sua violência, né? Enfim, vamos ver aqui o que esse Frei Tiago diz. Não tem como seguir os dois, que eles estão em contradição. Um está excomungando o outro. Olha só, ele está fazendo uma conexão entre dois personagens históricos que não tiveram conexão. Pio X, né? Ele vai começar o pontificado dele em 1903 e vai terminar em 1914 com a sua morte. Papa Francisco, ele vai nascer em 1936. Ou seja, vamos fazer até uma conta aqui, galera, ó, pra vocês verem. 1936, Papa Francisco nasce, né? Em 1914, Pio X morre. Então, são 22 anos entre a morte e o nascimento do Papa Francisco. Mas ele está criando uma conexão, falando que um está chamando o outro disso, daquilo. Francisco está chamando São Pio X de retrocedista e o Papa São Pio X está chamando Francisco de evolucionista. Ou seja, uma pessoa que muda. Ou seja, ele está viajando na maionese. A religião muda as coisas imutáveis e, portanto, é Muda as coisas imutáveis. condenado pela igreja e está fora da igreja. Se uma pessoa... Olha o egocentrismo do cara. Olha a autoridade que o cara fala. Tem gente que realmente é peculiar, né? Ele está fora da igreja. Lunático. É isso aí, galera. Não vou ficar dando palco pra maluco, não. Na verdade, já dei, né? O vídeo é sobre ele. Dê a opinião de vocês aí. Vocês acreditam nesse Frei Tiago? Eu acredito que não. Imagino que não. Se vocês estão no projeto Paleolítica, certamente vocês são mais evoluídos, né? Que sejam evolucionistas, seja o que for que ele estiver falando, mas não sejam como ele, por favor. Forte abraço, galera. Se você gosta desse conteúdo, comentário, like, curtida, compartilhar, se inscrever, a coisa toda. Valeu, forte abraço. É nóis.